Bom, o nosso assunto de hoje é transformações gasosas. Transformações gasosas. Transformações gasosas. Faz parte do estudo dos gases. Estudo dos gases. E os gases, eles têm as suas características próprias. Por exemplo, ele se expande, ele se comprime. Por exemplo, se uma pessoa jogar um desodorante ou um perfume, esse desodorante ou perfume, ele é sentido no ambiente, ele se expande. Uma pessoa que está lá atrás, ela é capaz de perceber o odor do perfume ou do cheiro. Da mesma forma, nos botijões de gás, aquele gás ele é comprimido ali, bem comprimido, para poder caber bastante. Bom, então, nessas transformações gasosas, nós vamos ter 4 variáveis mais importantes. Nós vamos ter uma variável que é a pressão. Os gases, eles se adaptam à pressão. Uma pressão alta ou uma pressão baixa, ele se expande. Com uma pressão forte, ele se contrai. O volume se altera. O volume se altera. Ele sofre também, os gases, eles sofrem a influência da temperatura. Grau de agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, mais agitação vai ter aquelas moléculas. E a quantidade de gás, ela é definida por mol. O mol é como se fosse uma quantidade. Nós temos uma dúzia de canetas. Nós vamos ter, então, uma dúzia de gases, no caso. Não é uma dúzia, é um número maior, que nós vamos falar na outra aula. Hoje, nós vamos ver a fórmula que não entra a quantidade do gás. A quantidade de gás não altera, é a mesma. Então, a quantidade aqui não é na aula de hoje. Então, a fórmula, nós vamos ter um gás aqui. Vamos ter uma quantidade de gás, ele está no volume. E ele vai sofrer uma compressão aqui, ele vai mudar o volume dele. Então, aqui ele vai ter uma pressão e um volume. E aí, a fórmula que ele se relaciona é PVT. P no estado 1 e no estado 2. Quem é o P? Pressão, volume, temperatura. Pressão, volume e temperatura. A quantidade de moléculas é a mesma, tá? O mol, a quantidade de moléculas é a mesma aqui dentro dos gases. Aqui, ó, vou botar 4. É a mesma, só que aqui está contraído e aqui está exprimido. Então, a fórmula que nós vamos ver, a equação geral dos gases, é essa daqui. PV1, T1 é igual a P2, P2V2, T2. Essa vai ser a nossa equação geral. Que nós vamos fazer os nossos exercícios. A pressão, ela tem 2 tipos de pressão. Uma vai ser em atmosfera, outra em Pascal. Em uns exercícios, o volume vai ser em litros. Os outros vão ser em metro cúbico. E a temperatura sempre na escala Kelvin, tá? Na escala Kelvin é fácil, é só aumentar 273. Porque a escala Kelvin, ela vai de 273 até 373. Ela começa no 273. Então, se eu tiver 10 graus Celsius, eu tenho que somar 273, vai ficar 283 Kelvin. 283 na escala Kelvin. Ok?
Então, nós sempre temos que somar 273, sempre, e vamos usar aqui. E aí, para terminar, nós vamos ter a palavra isobárica quando a pressão for igual. Aqui, nesse caso aqui, quem é igual é o mol. Se a quantidade é igual, eu cortei o mol aqui. Agora, quando eu corto, nós vamos fazer um exercício que não vai ter pressão. Ela é isobárica, a pressão é a mesma. Nesse caso, vai ser só VT, volume. Quando for o volume igual, isocórica. Quando for a temperatura igual, isotérmica. Aí nós vamos ver isso na próxima aula. Os gráficos direitinho. Hoje nós vamos trabalhar os exercícios com essas fórmulas aqui, ok? Então vamos ver os exercícios aí agora. Certa massa de um gás ocupa um volume de 15 litros. Então, vamos escrever aqui o volume de 15 litros. A 20 graus Celsius. Temperatura. Exerce uma pressão de 2 atm. Bom, vou botar um ponto aqui, né? Calcule a pressão exercida quando a temperatura passar a 47 graus Celsius e o volume a 32 litros. Então, esse aqui vai ser o volume 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3. Oh, meu Deus. Espera aí, que isso? Esse vai ser o volume 1, essa vai ser a temperatura 1, temperatura 1. E essa vai ser a pressão 1. Agora, quando vai passar para... Calcule a pressão, né? Então, ele quer calcular a pressão. Pressão 2. Pressão... Pressão 2 é o que ele quer calcular. É o ponto de interrogação. Calcule a pressão no segundo estágio. Quando a temperatura for 47 graus Celsius e quando o volume for 32 litros. Bom, aqui é o 2. Ocorre que nós sabemos que a temperatura é em Kelvin. Quando for nesse sistema, nós vamos passar para Kelvin, tá? A menos que ele peça que passe para Celsius. Senão, a convenção, esse sistema, ele é Kelvin. Então, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que somar 273 para passar 27 mais 273. Isso dá 300 Kelvin. E do outro lado, 47 mais 273 dá 320. K. Pronto. Então, agora a gente vai usar aquela equação de um gás ideal, que a igualdade dos dois, P1, V1, T1,
é igual a P2, V2, T2. Então fica assim, P1, 2, V1, 15. Tá aqui, ó. P1 tá aqui e V1 tá aqui. E o T1 tá aqui, 300K, 300 Kelvin. Igual P2, nós não sabemos. Nós vamos calcular. V2, 32 litros, está aqui. 32. E embaixo tem a temperatura 320 kelvins. Bom, o que puder cortar, vamos fazer. Se nós podemos simplificar, para que nós vamos complicar? Já dizia o antigo professor. Cortei 2 zeros aqui, muito fácil. Ó, 15 e 30 é a metade. Os dois são por 15. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Como aqui tem 2 em cima e 2 embaixo, eu corto, fica 1 e 1. 1 e 1. Ou seja, do lado de cá todo ficou 1. Aqui, 32 e 32, um em cima e um embaixo, cortei. Ou seja, o P2, sem fazer conta nenhuma, só cortando, para que fazer conta? Para que isso? P2 é 1. 1 nesse sistema aqui é o sistema da ATM. Tem o outro que é Pascal, mas esse é ATM, ok? Então, resposta 1 ATM. Um gás ideal sofre uma transformação isobárica. Essa isobárica significa que a pressão é constante. Isobárica é pressão, ou seja, a pressão não vai mudar. É a mesma. Tá? Então, na qual o volume aumenta de 20 para 50. Ou seja, o volume 1, 20 centímetros cúbicos. O volume 2, 50 centímetros cúbicos. Sendo a temperatura inicial igual a 21 graus Celsius. Temperatura 1, 27 graus Celsius. Determine a temperatura final. T2 é o que nós queremos. Mas a temperatura final ele quer em graus Celsius. E aqui já está. Só que no cálculo nós temos que passar para o Kelvin. Então nós vamos ter que somar com o Kelvin. Ok? 273. Então aqui vai ficar 300K de temperatura, tá? Nós temos que sempre passar para a escala Kelvin. Bom, como é isobárica, a pressão, a nossa fórmula do gás ideal, sem as moléculas interferindo, o número de mols é PV sobre T. Como não tem o P, fica só o V e o T. Ou seja, vai ficar V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. É isso. Então fica assim, V1, 20, T1, 300, V2, 50, T2 é o que nós queremos calcular. Se nós podemos simplificar, não vamos complicar. Corta um zero com zero. 2, eu posso dividir por 2 mesmo, dá 1. E o 30 também por 2, que vai ficar igual a 15. Vai ficar igual a 15. Então, vai ficar assim. T2 vezes 1, T2. 15 vezes 50. Então, vou fazer a conta aqui. 15 vezes 50.
0, 5 vezes 5, 25. Fica o 5 igual a 2. 5 vezes 1, 5, 750. T2 é igual a 750. Nossa unidade aqui é o Kelvin. Bom, o Kelvin, só que ele quer que passe para Celsius. Então, o que eu vou fazer? 750 menos, tira o 273. Então, vamos lá. 750 menos 273. 10 tira 3 dá 7. Pediu 1 emprestado, né? Ficou 14 tira 7, 7. Pediu 1 emprestado, ficou 6. 6 tira 2, 4. Então, T2 em Celsius é 477 graus. 477 graus Celsius. Uma certa massa de gás ideal ocupa volume de 2 metros cúbicos. Agora, esse daqui, o volume não está em litro. O volume está em metro. Então, 2 metros cúbicos. Sob pressão de 2 vezes 10 elevado a 5. Então, a pressão Pascal. A pressão 2 vezes 10 elevado a 5 Pascal. E a temperatura 15 graus Celsius. 15 graus. Aumenta-se a temperatura para 35. Então, na segunda fase, 35. E diminui o volume para 1. O volume, então, é de 1 metro cúbico. Calcule a nova pressão. Então, aqui é temperatura 2, pressão 2, volume 2. Aqui é volume 1, pressão 1, temperatura 1. A temperatura está em Celsius, vamos passar para Kelvin. 273. Somando, vai dar 288. 288K. E aqui vai ser mais 273 com 35, dá 308K. 308K. Ok. Então, aplicando a fórmula, P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Então, fica P1, 2 vezes 10 elevado a 5, vezes V1, vezes 2, sobre o T, que é 288. P2 é um ponto de interrogação aqui. É o que nós queremos calcular. Então, aqui é P2 vezes V2 é 1 e aqui é 308. Se nós podemos simplificar, não vamos complicar. 288 é por 4, dá 72. É 72. E eu posso também... então, vai ficar assim, P2 vezes 1, né? P2 vezes 72, né? Multiplicando cruzado, é igual a 308 vezes 10 elevado a 5. Passa o 72 lá para baixo, vai ficar 308 vezes 10 elevado a 5 sobre 72. 72
308 dividido por 72 vai dar 4,2. 4,2. Arredondando, vou arredondar 4,3 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Não precisa botar só o PA só. Peraí, PA, Pascal. Então, resposta. Resposta 4,3 vezes 10 elevado a 5 Pascal.